Melhora? Melhor, melhor. E dá para ver o mouse? Dá sim. Beleza, então. Joia. Bom, então o objetivo aqui hoje é falar então sobre combustível para motor de ignição por centelha e para motor de ignição por compressão, né? Então, ou seja, ciclo Otto, ciclo diesel. Então, o objetivo principal é mostrar aí que existem diferenças fundamentais nesse tipo de combustível para a questão de cada tipo de motor. Tem combustível que só tem característica interessante para motor de ignição por centelha, não funcionaria no outro. E tem combustível que só tem sentido funcionar em motor de ignição por compressão. Então, e isso daí, essa característica, ela ela está fundamentada lá na construção química do combustível, né? Na configuração molecular, tal, esse tipo de coisa. Então é assim, é com base nisso daí que a aula de hoje vai estar fundamentada. Então o objetivo é mostrar por que que para determinado tipo de combustível ele é ideal para motor de ignição por centelha e por que que outro tipo é ideal para motor de ignição por compressão. Então esse é o... Bom, então começando lá do combustíveis para motores, né? Então os principais combustíveis empregados em motores, né? Eles são classificados então como hidrocarbonetos ou álcools, né? Então hidrocarboneto quer dizer só carbono e hidrogênio, né? O álcool, ele tem uma hidroxila, né? Então ele tem oxigênio aí no caso na molécula, né? Bom, mas com relação aos hidrocarbonetos provenientes aí de fontes fósseis, então os hidrocarbonetos que temos em combustíveis são agrupados aí em quatro classes principais aí no caso: as parafinas, as olefinas, os compostos aromáticos e os naftenos. Então, lembrando lá da química, né? Compostos aromáticos é aquele que contém anel benzênico, né? Então, por exemplo, o benzeno, o naftaleno, né? Eles contêm aquele anel benzênico, né? Então, esses são os quatro grupos: parafina, olefina, aromático e os naftenos. Então, vamos ver cada um deles, como é que é. Então, a família das parafinas, eles são hidrocarbonetos, né? Ou seja, só carbono e hidrogênio de cadeia linear. Então ele começa desde o menorzinho de todos, que é o metano, né? O... E vai aumentando a cadeia linear aí, ó, né? Então, segundo aquela nomenclatura IUPAC, né? Por exemplo, o pentano, né? Penta, quer dizer 5. Então ele tem 5 átomos de carbono na cadeia principal aqui, ó, né? Esse, esse terminação aqui, an, quer dizer, só tem ligação saturada, ó, só simples ligações. E o terminação O, quer dizer, é hidrocarboneto, né? Então, por exemplo, o pentano seria uma parafina, quer dizer, um hidrocarboneto de cadeia linear com 5 átomos de carbono. O hexano, ó, hexa, 6. An, só carbono e hidrogênio, mas é só ligação simples. Não tem dupla nem tripla, só ligação simples. E a terminação O, quer dizer, só carbono e hidrogênio, né? Então aqui, por exemplo, o heptano tem 7 carbono, né? Então o octano tem 8 carbono, né? E assim por diante, né? O hexadecano, por exemplo, tem 16, né? E assim por diante, né? Então, então as parafinas são compostos formados só de carbono e hidrogênio de cadeia linear. Qual a característica disso daí, né?
Cadeia linear ele não resiste muito à pressão e temperatura. Ele explode espontaneamente aí toda vez que estiver submetido a alta pressão e temperatura. Tem uma alta resistência à ignição espontânea, né? Quanto maior a cadeia linear, menor a resistência à ignição espontânea. Então, essa é uma parafina. Cadeia linear, só carbono e hidrogênio, né? O grupo das olefinas, a característica principal é que ele tem uma dupla ligação entre o carbono em algum lugar na cadeia. Então, por exemplo, esse aqui é o eteno ou etileno, né? Então, et, 2, em, tem uma dupla, o, só carbono e hidrogênio, né? Então, o eteno é esse composto aqui, ó. Então, uma ligação dupla é uma ligação pi. A ligação dupla e a tripla são ligações mais fracas, né? A dupla é mais fraca que a simples, a tripla é mais fraca do que a dupla ainda. Ou seja, precisa de menos energia de ativação para você quebrar isso daqui. Então, sempre que você tiver uma dupla ou tripla ligação, esse é um ponto de fragilidade da cadeia, da cadeia, da cadeia aí do genericamente do composto. Sempre que você tiver uma dupla ligação, ela é sempre mais fraca. Aí é o ponto de fragilidade. Então, e um composto que nem esse daqui, por exemplo, não seria um combustível bom para motor. Por quê? Porque tendo dupla ligação, ele vai degradar aqui, ó. Então, se ele quebrar essa dupla ligação, ele pode ligar com o oxigênio do ar, que é extremamente reativo. Então, as olefinas, uma característica da olefina é que quando ela tem essa dupla ligação, se ela tiver em contato com o oxigênio, com o ar, ele vai ligar com o oxigênio, que o oxigênio é um composto extremamente reativo, né, da família dos 6A, lá da tabela periódica, né? Ele é extremamente reativo, né? Então ele vai oxidar. Então ele vai formar borra. Todo composto, todo combustível que tiver na sua composição uma olefina, essa dupla ligação é um ponto frágil. Então, se estiver em contato com o oxigênio, ele vai quebrar a ligação e vai ligar com o oxigênio, vai formar borra. Então, olefina não seria um composto bom para fazer composição de combustível para motor. Ele forma borra, tá? Por exemplo, as famílias das diolefinas, né? Tem duas. Então, ele tem duas duplas aqui, ó. São dois pontos frágeis aí. Então, diolefina ou a olefina não são compostos bons para formação aí de combustível para então, essa diolefina aqui seria o heptadieno, né? Hepta, 7 carbono, né? 7. Di, em é dupla, duas duplas. O, só carbono e hidrogênio. Então, esse 5 aqui, quer dizer, no carbono você tem uma dupla e depois no carbono 5 você tem outra dupla ligação. 2, 3, 4, 5. Uma dupla no 5, uma dupla no carbono 1. Então, esse é o heptadieno, né? Então, não é bom para formação de combustível, né? Os compostos aromáticos. O composto aromático é um composto que contém o benzeno na composição. Esse anel benzênico aqui, ó, apesar dele ter essas duplas aqui, ó, ele é um composto bem estável, muito estável, né? Então ele é um composto quimicamente muito estável, né? Apesar de ter insaturação, ele é muito estável. Então, sendo muito estável, ele resiste muito
a autoignição, né? A ignição espontânea. Resiste muito a alta pressão e temperatura. Então, uma característica do benzeno é que ele sendo um composto que tem alta resistência à ignição espontânea, pelo fato dessa cadeia aqui ser extremamente estável, ele suporta a razão de compressão extremamente alta. Então, se for ver, ele teoricamente seria um composto bom para motor de ignição por centelha, porque sendo bem estável, né, ele precisa de uma energia de ativação grande aí para quebrar a molécula, então ele tem um poder calorífico bom e ele resiste à alta ignição espontânea, à ignição espontânea. Então, poderia um motor que trabalhasse com esse combustível aí, poderia trabalhar com uma razão de compressão bem alta, ou seja, uma eficiência térmica alta. Só que o benzeno, ele tem dois problemas graves. Um problema é que ele solidifica em temperatura acima de zero. Então, a 4 graus Celsius, por exemplo, ele solidifica. Esse é um problema. E o outro problema mais sério de todos é que qualquer composto que contém o benzeno é composto cancerígeno, né? Então, o, a gasolina contém uma certa quantidade de benzeno, por isso que é bom não ficar inalando, não ficar tendo contato com a pele e tal, né? Porque é um composto cancerígeno aí no caso, né? Esse daqui é o benzeno, esse aqui é o metilnaftaleno. O naftaleno são dois anéis benzênicos aqui juntos, né? E ele tem um radical metílico aqui, ó, um CH3, né? Esse é o problema do benzeno, né? Então, eles são combustíveis excelentes, porém são cancerígenos, né? Como eles são quimicamente muito estáveis, né? Apesar de compostos apesar de ter insaturação, né? Ele tem a estrutura dele é bem rígida, né? Então ele resiste à autoignição espontânea, ou seja, ele pode trabalhar com uma razão de compressão alta. Só que ele tem esse problema aí de solidificar em temperatura da ordem aí de 4 graus Celsius aí no caso. Então, não é um combustível bom para motor, né? Então aqui, ó, só para, eu não sei, você já ouviu falar naqueles DKV, aqueles carros antigos da década de 60 que saiu no Brasil? Alguém já ouviu falar no DKV ou não? Já ouvi sim. Já viram ele? Ou não? DKV? Não, vi não. Não. DKV. É, os primeiros eram assim. Quer ver? Deixa eu ver se eu. O DKV? KV, VMAG. VMAG. Esse carrinho aqui, ó. Opa. Tá dando pra ver? Esse aqui era a Sim. VMAGetta, a versão perua, né? Esse daqui, ó, era a versão sedã dele, né? Esse carrinho, ele era fabricado pela DKV alemã, né? É do final dos anos 50. E ele foi fabricado no Brasil, um dos primeiros carros fabricados no Brasil, né? Sob licença da DKV, né? Ele é fabricado pela Vemag no Brasil. E ele tinha um motor de dois tempos, né? E toda vez que eu lembro daquele composto, o, aquele composto do naftaleno, né? Essas pedrinhas de naftalina vocês já viram, né? Ah, o pessoal mais antigo usava para colocar em gaveta de armário para matar traça, né? O que é meio criminoso, né? Porque é cancerígeno, né?
Mas o pessoal, tinha muita gente nessa época aí, nos anos 60, que às vezes pegava aquelas bolinhas de naftalina e jogava na gasolina, né? Diz que ele andava mais, né, o DKV. Na verdade, o que ele estava aumentando era a octanagem da gasolina, né? É isso, o poder calorífico. Composto aqui, aquelas pedrinhas de naftalina, o pessoal jogava no tanque, né? Mas é isso, né? Que o naftalina tem um poder calorífico alto e ele tem uma alta resistência à ignição espontânea, né? Ele aumentava a octanagem da gasolina, mas é um composto cancerígeno, né? Então, qualquer composto que tenha anel benzênico é cancerígeno, apesar dele ter uma alta resistência à ignição espontânea, ele solidifica em temperatura 4 graus Celsius, aí ele já está sólido. Bom, continuando lá. A família dos naftenos, eles são conhecidos como cicloparafina, né? Porque, ó, se eu quebrasse isso daqui e esticasse, eu ia ter um composto de cadeia linear, né? Então é uma parafina que vai ligar um carbono com outro carbono aqui, né? Então, na verdade, ele é conhecido também por cicloparafina, né? Então, o nafteno, eles podem ver que o nafteno ele só tem carbono e hidrogênio, são compostos de cadeia fechada e ligação simples, né? Então, como eles são estáveis, ele, ele não forma borra. Então, o nafteno, se for ver, ele é um composto que desejável, vamos dizer assim, para motor de ignição por centelha, tá? O problema é que ele não tem uma razão crítica de compressão muito alta, né? Ele não suporta a razão de compressão muito alta. Então, usasse só ele, por exemplo, para combustível, você não poderia usar uma razão de compressão muito alta. Consequentemente, a eficiência térmica do motor não seria alta, né? Esse é o problema. Mas ele é um composto que não forma borra, né? O nafteno, que é só simples ligação. Ele precisa de uma energia de ativação alta para quebrar a molécula aqui, ó. Eles não formam borra. Só que o problema é esse aqui, ó, razão crítica de compressão. Esse composto aqui, no caso, é o ciclo, quer dizer, cadeia fechada, hexano, né? Tem 6 átomos de carbono, só simples ligação e só carbono e hidrogênio, né? Então, hexano, 6, só simples ligação. Ciclo é de cadeia fechada. Bom, então esses são os compostos provenientes de petróleo, aí no caso, para combustível, né? Aqui, aí a gente tem lá os álcoois, né? Os álcoois, qual que é a característica principal do álcool, né? É a hidroxila, esse OH aqui, ó. Então, geralmente, o álcool, ele tem um radical e você tem a hidroxila no canto lá, né? E esse radical, ele pode ter desde um átomo de carbono só a vários átomos de carbono, né? Então, por exemplo, o metanol. Metanol é esse aqui, ó. Met, um carbono. An, só simples ligação. E ol, terminação ol, quer dizer, você tem a hidroxila. Então, ele é um álcool, né? Então, o metanol é isso aqui, ó. O etanol, ele tem, ó, et, 2, an, só simples ligação, ol. Então, tem a hidroxila, ele é um álcool. É esse aqui, ó, o etanol. Esse é o etanol, tá? Propanol. O radical dele ele tem 3 átomos de carbono. O butanol, ele tem 4 átomos de carbono, né? E o butanol, né, ele tem 4 átomos de carbono aqui e hidroxila no canto, né? Existe o isobutanol. O isobutanol, ele tem um átomo central de carbono aqui, ó. E aí ele tem lá
ele tem um carbono aqui, outro carbono aqui, outro carbono aqui, não, e um outro carbono aqui, ó, e aí a hidroxila, né? Então eles têm característica de queima diferente, né? Então, o butanol normal, ele tem uma cadeia linear, né? O isobutanol, ele é mais ramificado. Então, eles têm característica de queima diferente. Então, a gente vai ver que eles têm características diferentes. Se você fosse indicar para um determinado tipo de motor, um é mais indicado que o outro em relação a determinada coisa, né? O butanol. O pentanol, ele tem 5 átomos de carbono, o hexanol tem 6 e assim por diante. Heptanol, octanol e assim por diante, né? Então tem álcools de cadeia longa, né? Eles têm algumas características diferentes aí no caso, né? Então é isso aqui, ó. Caracteriza ele a hidroxila no canto. Esse aqui é o etanol, né? Aqui, ó, essa tabela aqui tem algumas propriedades importantes aí, ó, de combustíveis, né? Então tem lá os naftênicos, os aromáticos, as olefinas, os álcoois, né? Então, uma característica, por exemplo, de qualquer álcool é que ele tem uma octanagem alta, né? Ó. Por exemplo, o metanol, a octanagem dele, ó, em torno de 150. Aliás, octanagem não, a octanagem dele é do metanol é 98, né? Do etanol é 99, né? O butanol é 100, né? Eles têm uma alta resistência à ignição espontânea, né? Temperatura de ebulição aqui está em Fahrenheit, né? Teria que converter aqui. Mas quanto maior aí a cadeia, maior a temperatura de mudança de fase, né? Poder calorífico, consequentemente, também. Se você tem mais ligações para ser quebrada, a hora que você quebra, você libera mais energia, né? Então, o metanol tem menos energia que o etanol, né? Então, em termos de sistema internacional, né? A gasolina tem em torno de 44.500 kilojoules, né? A cada quilograma. O etanol tem em torno de 30, mais ou menos, né? 30 mil, né? 30 mil e a gasolina tem em torno de 44.500, né? O metanol tem menos, né? Ou já o butanol, ó, ele, ele tem mais, né? O butanol, ele tem um poder calorífico bem razoável. O razão de razão ar combustível, né? Ó, o etanol, ó, razão ar combustível é 9 para 1, né? Ó, o metanol é 6,4, né? O butanol, ó, 11,1, né? E assim por diante, né? Ó, você pega, por exemplo, os naftenos, né? Ó, a octanagem dele, ó, o ciclohexano lá, por exemplo, ele não forma borra, mas em compensação a octanagem dele é baixa. A gasolina A gasolina comum nossa é 87, né? Isso aqui, ó, 77, né? O ciclo hexano, né? Então, apesar dele não formar borra, a octanagem dele é baixa, né? Já os compostos aromáticos, ó, o benzeno, ó, a octanagem dele é 110. O tolueno, 104. O xileno, ó, todos eles contêm anel benzênico, né? 105. Então, o benzeno ele tem uma estrutura bem robusta, né? Então ele resiste bastante à ignição espontânea, ó, 110, bem alto. Só que é aquele problema, né? Além de ser cancerígeno, ele tem o problema da solidificação em temperatura acima de zero. As olefinas, ó, elas têm aquela dupla ligação, né? Então elas resistem menos à ignição espontânea, a octanagem dela é baixa, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, o heptano aqui, ó, hepteno, né? Ó, 73, né? E toda a olefina ela forma a borra, né? Então, são algumas características interessantes aqui, ó, dos compostos. Essa figura aqui
foi pego de uma entidade que é anterior à NASA, né? É a NACA, é a National Aerospace, não lembro o que lá. Veio antes da NASA, depois da NACA, formou a NASA. Então, isso daqui, num estudo que os caras fizeram aqui, ó, eles estavam vendo a relação entre a razão crítica de compressão e a quantidade de carbono. Então, quando você pega estruturas lineares, o que eles perceberam? Quanto menor a quantidade de carbono, maior a razão crítica de compressão. Então, você tem um carbono só, a razão crítica de compressão é bem alta. Né? Quanto aí você vai, quanto você vai aumentando a quantidade de carbono na cadeia ali, ó, a razão crítica de compressão vai ficando cada vez menor. Ó. Então, quanto mais linear e maior for a cadeia, menor é a razão crítica de compressão aqui, ó. Se eu começo a ramificar um pouco, ó, eu aumento um pouco a razão crítica de compressão. Aí, quanto mais ramificado, maior a razão crítica de compressão. Né? Quando eu pego cadeia fechada, né? Então, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, que eu tenho razão crítica de compressão e nesse eixo aqui eu tenho o número de átomos de carbono no anel. Né? Então a gente nota o seguinte, ó, quanto mais átomo de carbono tiver no anel, menor é a razão crítica de compressão, ou seja, menos ele resiste a alta pressão e temperatura. Né? Se eu tiver, por exemplo, um anel benzênico, que é mais robusto, né? Ele resiste mais, ou aumentou a razão crítica de compressão. O metilbenzeno, ó, é bem alta a razão de compressão que ele aguenta aqui. Ó. Então, a gente tira uma conclusão disso aqui. Ó. O que a gente conclui? Que quanto mais linear for, mais comprida for a cadeia, menos ele resiste à ignição espontânea. Então, se a gente for pensar em termos de motor de ignição por compressão, qual a característica? Ele explode espontaneamente porque o combustível não pode resistir a alta pressão e temperatura. A hora que você injeta na câmara, em alta pressão e temperatura, ele tem que entrar explodindo. Então, quanto mais linear for e quanto mais comprida for a cadeia, mais indicado para o motor de ignição por compressão o combustível é. Quanto menor a quantidade de carbono, mais ele resiste. Então, quando você pega o metano, por exemplo, que é um átomo de carbono só, metano é o CH4. Ele é estável, então ele resiste bastante à autoignição espontânea. Você pode ver que a razão de compressão ideal para um motor que funcionasse só com metano seria próximo seria mais ou menos que nem o motor do ciclo diesel. A razão de compressão ideal seria da ordem de 17, 18 para 1, 19 para 1. Então, o, ele, ele, ele resistiria ele tem um alto poder antidetonante, né? Então a razão de compressão ideal para ele seria da ordem 18, 19, né? Então quando você usa, por exemplo, o metano num carro que também trabalha com gasolina, ele fica subdimensionado, né? Porque a razão de compressão da gasolina é da ordem de 10, 11, né? Então, quando você usa o metano, que poderia trabalhar, ele já tem um poder calorífico mais baixo. Aí você pega e põe com uma razão de compressão baixa, o desempenho cai para caramba, né? Por causa disso aí, ó. Se você trabalhasse com uma razão de compressão adequada para ele, que seria da ordem de 18, a eficiência térmica dele seria muito melhor. Só que, por exemplo, a hora que ele acabasse, se tivesse que passar para gasolina, não ia resistir. Porque a gasolina não vai resistir a essa razão de compressão. Então, o motor diesel que trabalha com uma razão de compressão como essa daí,
Porque, na verdade, a hora que você injetar, ele tem que explodir espontaneamente, né? Então, quanto maior para o diesel, melhor. Mas para gasolina, quanto maior, melhor, só que o combustível tem que resistir, né? A gasolina não resiste a uma razão de compressão lá em cima, né? É limitado, né? Então, assim, é, quanto mais linear for, mais comprida for, mais voltado para o motor de ignição por compressão, o combustível é porque ele não resiste a alta pressão e temperatura. Tem uma baixa resistência de ignição espontânea. Quanto menor for a cadeia carbônica, ó, melhor para um motor de ignição. Maior é a resistência, então o combustível seria mais adequado para motor de ignição por centelha. É o caso do metano, né? O caso do metano, né? Quanto mais ramificado for, maior é a resistência à ignição espontânea. Ó, quando eu tenho linear, está lá embaixo. Quando eu começo a ramificar um pouco, ó, aumenta a razão de compressão limite. Ó. Quando você tem um combustível aqui, ó, de cadeia fechada, quanto maior a quantidade de combustível, aliás, quanto maior a quantidade de carbono aqui, ó, menos ele resiste. Maior a quantidade de carbono, cadeia fechada, assim, menos ele resiste. É, se tiver anel benzênico, ele resiste bastante. Então, essas são as conclusões aqui, ó. Então, A. O aumento linear da cadeia carbônica torna o combustível mais sujeito à detonação. Outra conclusão. A ramificação da cadeia torna o combustível mais resistente à detonação. C. A ramificação e a centralização da molécula reduz ainda mais a possibilidade de detonação. Ou seja, se você tiver um combustível bem ramificado e ainda por cima tiver um anel benzênico, ele teria uma altíssima resistência à ignição espontânea. Então seria um combustível ideal para motor de ignição por centelha. Então tá aí, ó. Então quando a gente pega, por exemplo, a estrutura do isoctano, né? Octano, se não tivesse o iso aqui, ó, se não tivesse isso aqui, fosse só isso aqui, ó, como é que ele seria? Ele seria uma parafina com 8 átomos linear, só simples ligação e só carbono e hidrogênio. Então seria uma parafina, um composto linear. Seria bom para motor de ignição de centelha? Não. Por quê? Porque cadeia linear, quanto mais linear for, menos resiste a ignição espontânea. Então, você não poderia trabalhar uma razão de compressão alta. No caso aqui, isso aqui é um isômero. Opa, isso aqui é um isômero. Ou seja, o isoctano é esse aqui, ó, é o 2,2,4-trimetilpentano. Então, como é que seria aqui, ó? Na cadeia principal, ele teria 5 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só simples ligações. E só carbono e hidrogênio. No carbono 2, tem um radical metílico. No carbono 2, ele tem outro radical metílico, que é o trimetil, né? Então, outro radical metílico. E no carbono 4, ele tem outro radical metílico. Então, nota que ele é bem ramificado. Então, o isoctano, ele foi definido como a gasolina idealizada, né? Como o nome aqui, ó, é isooctano, então o número de octano, ou octanagem, é aqui é um índice que mede a qualidade do combustível, né? Então, ao isoctano, que é a gasolina idealizada, deu-se aleatoriamente o valor 100. Então, a octanagem do isoctano seria 100. Como a gasolina no mercado é uma mistura de hidrocarboneto, não é só isoctano, então o número de octano dele cai, né? Então é inferior. Então, no caso aí, gasolina no mercado nossa é 87, né? Esse aqui seria o isoctano. Então, quanto maior o número de octano, se eu pegar e colocar um gráfico aqui, ó, eficiência térmica, e aqui a razão de compressão, quanto maior, melhor.
Só que o que que limita? O que limita é a qualidade do combustível, né? Porque ele não pode detonar. Então, esse daqui, ó, quando a gente estudou o ciclo termodinâmico de motor, essa daqui era aquela equação que a gente tinha demonstrado, né? R é a razão de compressão, K é a relação de calor específico, o CP por CV, né? Então, quanto maior a razão de compressão, maior a eficiência. Só que o que limita é a qualidade do combustível, é o poder antidetonante. Vai chegar uma hora que ele vai detonar espontaneamente, então ele é limitado. No caso da nossa gasolina, é da ordem de 11 para 1 aí, 10, 11 para 1. Essa é a razão de compressão limite. Né? Aqui, esse daqui é o que a gente chama de diesel ideal. O diesel ideal é o hexadecano. Como que seria? Ele teria hexa, aqui, caramba, ó, ó, hexadec. Então, 16. Ele teria 16 átomos de carbono na cadeia principal. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 átomos de carbono na cadeia principal. Só ligação simples. E só carbono e hidrogênio. Então, esse seria o hexadecano. Seria uma parafina bem comprida, né? Então, a característica de uma parafina dessa daí é que não resiste a alta pressão e temperatura. Né? Então, ao hexadecano, deu-se o índice 100 dessa grandeza aí que mede a qualidade. Como o hexadecano também é conhecido por cetano, então então o número, o índice que dá a qualidade dele chama número de cetano. Então o número de cetano mede a qualidade de combustível para motor de ignição por compressão. Número de octano mede a qualidade de combustível para motor de ignição por centelha. Então, por quê? Porque o nome vem do isoctano, seria a gasolina idealizada, ou o cetano, que é o diesel ideal. Né? Como, na verdade, o óleo diesel é uma mistura de hidrocarboneto, então o número de cetano dele não é 100. Então, o diesel nosso de mercado varia entre 42 e 45 o número de cetano dele. Né? É nessa faixa que varia o óleo diesel brasileiro. Lá na Europa, se não me engano, é 50 ou 55, alguma coisa assim. O nosso é entre 42 e 45. Né? Então, lembrando lá quando a gente estudou ciclo termodinâmico de motores, né? Esse R aqui é a razão de compressão, o RC é o grau de expansão preliminar. A expansão preliminar está relacionada com esse patamar aqui, ó. Ou seja, se admite, depois comprime, aí quando você está lá próximo do ponto morto superior, você dá uma mijada de combustível lá, ele leva uma fração de segundo até explodir, né? Então, o pistão já está descendo e ele está começando a explodir. É uma explosão heterogênea, né? Você tem um monte de ponta que começa e depois explode em cadeia, né? Então, você tem um período que a pressão diminuiria porque o pistão já está descendo e lá dentro, como está começando a explodir, a pressão sobe. Então, a soma dos dois dá um patamar assim, mais ou menos horizontal aqui, né? Então, é o que a gente chama de expansão preliminar. É um processo quase que a pressão constante, né? E aí, depois que pega fogo tudo, né? O gás realiza trabalho lá sobre a cabeça do pistão, então você tem um processo politrópico aqui, do tipo PV elevado a N constante, uma expansão politrópica. Então, são duas etapas de expansão, né? Você tem uma mais ou menos a pressão constante e outra um processo politrópico aqui, ó. Né? Então, o RC, o grau de expansão preliminar, está relacionado com isso daqui. Ó. E a razão de compressão está relacionado com
quantas vezes você reduz o volume da câmara de combustão, né? Então, o que que a gente, se a gente fizer um diagrama de eficiência térmica em função da razão de compressão, o que a gente conclui? Quanto maior a razão de compressão, maior a eficiência térmica. Quanto menor a expansão preliminar, maior é o trabalho de expansão, né? Ou seja, quanto menor o atraso, maior a eficiência. Né? Quanto menor o atraso, melhor a eficiência. Quanto maior a razão de compressão, maior a eficiência térmica. Aí, né? Essa é a eficiência térmica do óleo diesel, né? Do motor diesel, aliás. O que a gente chama de atraso de ignição? Ó, que é isso aqui, ó. É o tempo que leva desde a hora que você injeta até a hora que realmente pega fogo. Intervalo de tempo aí, ó. Então, o combustível, quanto menor o atraso, maior a eficiência, né? Então, menos, porque menor seria esse patamar aqui, ó. O pistão está mais lá em cima e a força que o gás exerce sobre a cabeça do pistão é maior. Então, o trabalho é maior, consequentemente, a eficiência térmica é maior, aí, no caso. Né? Então, quanto menor o atraso, melhor é o combustível. Né? Então, quanto maior o número de cetano, melhor seria a qualidade do óleo diesel. Né? Menor, consequentemente, seria menor o atraso. E aí, beleza? Sim. Posso fazer uma pergunta, professor? Claro, claro que pode. É, eu estava vendo ali na tabela, a gasolina, então, ela tem maior poder calorífico do que o álcool, Sim. correto? E por que que o álcool dá mais potência quando a gente coloca no carro? Isso aí está relacionado com velocidade de propagação da chama, né? Uma série de coisas, é por isso. Né? O consumo maior é por causa do seguinte, ó, cada 1 quilograma de gasolina, você liberaria em torno de 44.500 kJ para cada 1 quilograma. 1 quilograma de etanol, você libera em torno de 30.000 kJ. Ou seja, você liberar a mesma quantidade de energia, então, os mesmos 44.500, você precisa de uma massa maior do que 1 quilograma. Então, o consumo de etanol sempre vai ser maior. Você realizar a mesma quantidade de trabalho, você vai precisar de mais massa. Beleza? Então, o consumo do etanol sempre vai ser maior. Agora, a eficiência térmica é função de outras coisas, né? A razão de compressão, por exemplo, é um dos fatores que influenciam bastante. Então, se você tivesse um motor movido só para etanol, uma razão de compressão adequada para o motor, a eficiência térmica do motor movido a etanol seria maior. Agora, a questão de potência, esse tipo de coisa, aí está relacionado com outros fatores, né? Por exemplo, a velocidade de propagação da chama é maior, tal, né? Então, aí o motor também, você também tem que adequar a relação ar-combustível, né? Em torno de 13,5 para gasolina, em torno de 9 para o álcool, né? Esse tipo de coisa, mas assim, aí a questão da potência ligeiramente maior ali no caso, o torque está relacionado aí com velocidade de propagação da chama, esse tipo de coisa, né? O processo de queima, né? Mas a diferença não é muito grande, né? É muito pequena, você praticamente não vai perceber, né? Mas se fosse, por exemplo, uma razão de compressão adequada, o etanol, aí você ia perceber bem. Porque a eficiência térmica dele ia melhorar bastante, né? Inclusive o consumo de combustível, né? O que é eficiência térmica? É uma relação entre energia pretendida por energia gasta. O que você pretende? Gerar trabalho. Às custas de quem? Da energia que você liberou lá na câmara de combustão. Então, se você tiver uma razão de compressão adequada, aquela energia que você liberou na câmara de combustão, você vai produzir mais trabalho do que você produziria, né?
se você tivesse uma razão de compressão mais baixa, né? Agora, no motor, a razão de compressão ele tem que estar dimensionada por combustível de pior qualidade. Então, se é um carro flex, ele vai ter que a razão de compressão tem que estar dimensionada para a gasolina. Agora, só que quando você pega um carro flex, na verdade, pega um motor, por exemplo, de um Fiesta Rocan. Como é que você pegasse um motor de um Fiesta Rocan? O motor flex, na versão 1.6, a razão de compressão é 12,8 para 1. E na versão 1000, é 13,1 para 1. Essa razão de compressão não é adequada para trabalhar com gasolina. Não é. Mesmo que o sistema de injeção, toda vez que ele sentir a detonação, ele atrasa o ponto de ignição, ele corrige até um certo ponto. E a detonação, a gente vai ver que ela tem várias origens, né? Inclusive, o projeto da Câmara de Combustão influencia bastante, né? Mas o caso é o seguinte, é comum você ver um motorzinho desse Rocan grilando, ou seja, batendo pino, quando trabalha só com gasolina em determinadas condições. Então, o que acontece? Toda vez que ele detona, o sistema de ignição atrasa o ponto. Detonou, ele atrasa o ponto. Então, atrasa 3 graus, atrasa 3 graus. Quando para a detonação, ele retorna. Se você trabalhasse só com etanol, não vai acontecer isso aí. Porque a octanagem do etanol é 99, a da gasolina é 87. Então, a probabilidade de ocorrer detonação quando você trabalha só com etanol, vamos dizer assim, é zero no motor desse, com uma razão de compressão dessa. Então, por exemplo, se você pegar aquele 1000 Rocan, que a razão de compressão dele de fábrica, o flex, é 13,1 para 1, essa razão de compressão é para etanol, não é para trabalhar com gasolina. Então, toda vez que ele vai trabalhar com gasolina, a hora que ele sentir a detonação, ele atrasa. A hora que ele sentir a detonação, ele atrasa. Então, isso daí vai ter consequência na potência final dele. Porque toda vez que atrasa, você vai perder potência. Então, a potência final aí no caso, a potência resultante aí no caso, se ele trabalhar só com etanol, vai ser consequentemente maior do que quando ele tiver com gasolina. Quando você tem aquele motorzinho VHC da GM, o primeiro motor com razão de compressão mais alta para trabalhar com ele na versão flex. Ou na versão a gasolina. Não, a versão a gasolina já trabalhava com isso aí, ó. Essa razão de compressão não é ideal para gasolina. 12,5 é muito alta. O sistema de injeção, ele não vai conseguir corrigir isso aí 100% do tempo. Você põe uma gasolina, principalmente se for uma gasolina batizada, a hora que ele sentir a detonação, ele atrasa. Então, o tempo inteiro ele vai estar funcionando fora do ponto ideal dele. Vai estar sempre atrasado, sempre atrasado, sempre atrasado. Então, na verdade, ele perde potência aí, né? Então, na época que a GM lançou aquele motor, ele, teoricamente, eles falavam, ó, tem tal potência. Você não conseguia ter isso daí em bancada dinamométrica. Por quê? Porque, na verdade, quando eles faziam isso aí lá na fábrica, eles iam pegar uma gasolina específica para teste, né, certinho e tal, você conseguia determinado resultado. Aí você vai num posto, o cara pega e batiza a gasolina, você não vai conseguir aquela potência que você usa em ensaio dinamométrico na fábrica. Então, eu não conseguia. Então, ele não correspondia à potência que o pessoal falava que ele tinha. E outro problema, então toda vez que ele detonava, ele atrasa o ponto. Então, na verdade, ele vai perder sempre potência, potência, potência. Então, esses carros flex, que ele é mais voltado para o público que gosta de usar o etanol, é o caso da Ford. Eles apostaram na época, quando lançou esse motor Rocan no Brasil, o Flex, eles apostaram que os donos iam usar mais o etanol. Eles botaram uma razão de compressão adequada para etanol, não para muito mais adequada para etanol do que para gasolina. Então era comum você ouvir barulho de detonação
típico, aquele ruído metálico, né? Quando usava gasolina, principalmente gasolina de baixa qualidade, né? Então, você pega agora essa gasolina com 30% de etanol, quando você usa num motorzinho Rocan desse, às vezes com a gasolina anterior, às vezes você ouvia o ruído da detonação. Com esses 30% você não ouve mais. Eu tenho um Fiesta que com essa gasolina agora não detona mais. Às vezes eu ouvia com a gasolina anterior, com 27%, né? Então, assim, porque o etanol ele tem uma razão de compressão bem mais alta. Então o pessoal fala assim, ah, essa gasolina com 30% de etanol é uma merda. Não é, não. Para carro flex que trabalha com razão de compressão alta, a tendência de detonação é menor. Agora, é lógico que o poder calorífico dela final é ligeiramente inferior àquela que usava 27%, mas a diferença é muito pequena também. Então, vai falar assim, é pior? Não é pior. Não é pior. Isso aí é conversa. Conversa de YouTube. Não é, Ela né? só seria ruim para carro totalmente gasolina. Não, de jeito nenhum. Não seria em hipótese nenhuma. Ela talvez seja um pouco pior para carro antigo que use carburador, mas não pelo fato dela ser, a octanagem dela é alta, mais alta do que a gasolina normal. O problema para carro carburado é que se você pegar um carro muito antigo, da época que não se usava o etanol, por exemplo, misturado na gasolina, então se o carburador, ele não, o material, ele pode reagir aí com o etanol e ele corroer com o tempo. Então você vai estragar mais cedo o carburador do que você estragaria. Mas num carro que os materiais já foram desenvolvidos aí para etanol, não. Não tem. Dificilmente você vê, por exemplo, ó, eu tenho o meu Fiesta, por exemplo, ele já tem 253 mil quilômetros. Ele é modelo 12, mas ele foi fabricado em junho de 2011. Ele é modelo 12. Eu peguei ele zero. Nunca mexi em bico, nada. Nunca fiz limpeza, nunca fiz porra nenhuma. E ele é um carro perfeito, não tem problema nenhum. Esse negócio de falar assim, ah, se você pegar só um combustível de um posto que tem a bandeira, ou seja, que tem um controle fiscal maior, que você pega a gasolina sempre de, de qualidade melhor, né? Ou etanol de qualidade melhor, pega um posto BR ou um posto Shell, por exemplo, não vai ter problema. A não ser que você pegue aqueles postos sem bandeira nenhuma, viu? Esse problema que o pessoal estava descobriram recentemente, agora, umas 3 semanas atrás, aquela fraude de combustível lá, que o pessoal estava importando metanol, misturando a gasolina. Aí é diferente, né? O metanol, a razão ar combustível dele é 6 para 1. O etanol é 9. Então, quando você pega, por exemplo, um etanol, que na verdade é quase que só metanol, e você põe no seu carro, né, aí vai dar problema, porque a razão ar combustível que ele está projetado para trabalhar é 9. Aí você teria que trabalhar com 6. Então ele vai trabalhar com uma relação ar combustível errada, né? Vai estar mais pobre, então o desempenho dele vai ser completamente diferente, né? E a questão de desenvolvimento de material, por exemplo, eu não sei o caso do metanol. Eu não sei se o metanol ele é mais corrosivo, por exemplo, que etanol, esse tipo de coisa. Eu teria que pegar e fazer um teste em laboratório, com aquelas plaquinhas de material, ver a compatibilidade. Eu não sei se a compatibilidade do metanol é a mesma que o etanol. Então, se não for, você vai ter problema. Problema com bico injetor, problema com
Se a relação ar-combustível vai ser diferente, o motor de injeção direta vai sofrer mais. Motor de injeção direta, por exemplo, tem uma bomba de alta pressão, então se não for compatível o material dela com metanol, por exemplo, ela pode sofrer dano. Então, tem uma série de coisas. Combustível adulterado é sempre um problema sério. Sempre. Né? Então, o ideal é você pegar e não olhar para preço, você pegar e olhar para um posto que tenha um controle melhor de fiscalização. Então, posto com bandeira, posto BR, posto Shell, coisa assim, porque a chance de você pegar combustível adulterado é menor. Né? Oi? Ah, em termos de octanagem, não. Porque não, então, porque esses carros que são de lá de fora, a razão de compressão que eles vêm para o Brasil é menor. Então, ou seja, com a nossa gasolina, ele nunca iria sofrer uma detonação, porque a octanagem da nossa gasolina é alta, né? Porque tem bastante etanol. Qual que seria o problema que ele poderia ter? Compatibilidade de material. Isso sim, né? E se o sistema de injeção dele é aquele limite para controlar a relação ar-combustível adequada para o motor que você tem, vamos supor, gasolina lá fora, suponha que seja a E85, 15% de etanol, por exemplo, né? Então, se você trabalha com o dobro, 30%, pode ser que a sonda lambda dele e os outros sensores não dê conta de acertar a relação ar-combustível adequada para esse motor. Então, ele poderia, por exemplo, trabalhar com uma mistura aí que fosse, vamos supor, que fosse mais pobre quando ele precisaria de mais rica, né, por exemplo, né? E o outro problema é compatibilidade de material. Agora, com relação ao problema da detonação, ele nunca iria ter, porque a nossa gasolina tendo uma octanagem mais alta, né? Então, o problema de detonação não teria ter, não teria como ele detonar. Mas o maior problema é a questão de material mesmo, compatibilidade, né? Esse seria isso que seria, ele sofreria, né? E mesmo a gasolina premium nossa, Podium ou Power Race, eu não lembro qual, aquela da Ipiranga, eu não lembro o nome, né? Ah, Max Octa Pro, eu não lembrava o nome, né? Mas elas, assim, essas gasolina premium, elas têm octanagem mais alta, né? Em torno de 95 a 97, né? Nessa faixa, né? Então a octanagem dela é alta, beleza. Mas elas contêm etanol também, se não me engano, acho que é 25%, não é isso? Então também o pessoal pegar e falar assim, ah, eu tenho uma Ferrari, eu vou colocar só essa gasolina porque... Então, assim, esses carros também não estão preparados para 25%, né? Tem gente que acha que essas gasolinas, elas não têm etanol, mas elas têm, né? Tem uma quantidade alta, né? Agora, assim, você que trabalha na Petrobras, né? Você conhece bem melhor do que eu. Assim, eu não sei se essas gasolinas têm alguns outros aditivos aí, anticorrosivo, assim, para minimizar o problema de oxidação, né? Eu não sei. Assim, eu sei que ela, assim, ela tem antioxidante que, inclusive, para estragar, assim, estragar menos, né? Então, assim, ela dura muito mais tempo, né? Pra ela durar mais, né? Agora, eu não sei se ela tem, assim, algum componente que ajude, por exemplo, na compatibilidade com o material. Isso eu não sei, né?
Então, então. Porque, é, porque eu sei que a pod, por exemplo, para quem gosta de usar só etanol e tem aquele tanquinho de partida frio, por exemplo, o ideal, para quem usa, hum, fica muito tempo no tanquinho, o ideal é botar a pod no tanquinho, né? Porque ela dura muito mais tempo, né? Do que a outra, né? A outra é quanto? Em torno de uns 4 meses, mais ou menos? Quanto que dura? 3 meses? Né? Um mês. Uhum. Aham. É. É. Quando eu uso, eu uso bastante gasolina, sabe? Mas assim, eu só ponho aditivado. Eu não gosto da comum, não. É, não compensa, porque elas também têm aqueles aditivos detergentes para não, para evitar problema de carbonização e tal, né? Então, né? Agora, eu também só ponho gasolina, por exemplo, de posto com bandeira, ou Petrobras ou Shell. Eu não uso, não ponho esses outros postos, não. Porque gasolina aditivada num posto sem bandeira, qualquer merda que você colocar lá, você fala, é aditivada, mas não tem existe uma norma de quantidade de aditivo e quais aditivos? A gasolina acho que não tem, né? Não tem. Cada distribuidora faz, né? É isso que eu já vi, isso aí. Aham. Você fala aditivo. É. Eu sei que tem um posto lá em São Carlos que não tem bandeira. E eles falam, e o preço da aditivada e da comum é exatamente o mesmo. Eu, eu não sei como é que pode vender o mesmo preço, né? A aditivada e a comum, né? Provavelmente é a mesma gasolina, né? Ah, tá. Uhum. Aham. Tá, aí você pega, dá um. Aham. 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 É o que eu acho, né? Então, assim, então, se a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, assim, eu não arrisco, não, né? E principalmente diesel, né? Diesel é complicado, né? Diesel, se tem um carrinho antigo com bomba injetora, você põe um diesel ruim aí, é problema, né? Aham, aham. O que eu sei que ia para 97 a Premium e ia para acho que 92 a comum e aditivada, não é isso? Já está em 92 ou não? Ah, então eu sei que eu já tinha lido isso aí já faz mais de anos já, mas eu não sabia quando é que ia ser implementado. Eu sabia que a Premium ia para 97.
Ah, ah, legal. Ah, isso é importante. Mas o diesel, o número de cetano tá, o S500 é 42 e 45 é o S10? Ah, 51? Pô, boa ideia. Ah, interessante, eu achava que estava em 42 e 45 ainda. É porque o diesel lá fora eu sei que é acima de 50. Vai sair? Tá, a merda vai ser para esses veículos que têm bomba injetora, né? Porque o enxofre é fundamental para a lubrificação, né? É, compensa que a lubricidade dele é maior, mas não compensa completamente, né? Não compensa completamente. Puta, vai ser uma bosta, né? Então, aqui em Bauru, tem um monte de posto que não trabalha mais com S500, né? Mas assim, o S500 então vai parar nas refinarias? Puta merda. Eu conversei uma vez com um cara que tem um trator John Deere, e o cara falou na John Deere, que esse cara, ele tem uma fazenda que produz leite lá em São Carlos. E ele estava falando que o tratorzinho deu problema um tempo atrás aí com a bomba injetora. Aí disse que e o pessoal tem problema aí de achar também o S500 em qualquer lugar, né? E principalmente esse pessoal assim que tem fazenda, às vezes pega e guarda o óleo diesel. Só que você guardar o óleo diesel, né, com o biodiesel é um problema, porque a, gli, a glicerina, além da oxidação, a glicerina em suspensão, se ela absorve água do meio, então ele forma aquelas partículas sólidas, tal, então degrada o óleo diesel, né? Então vira um problema. Aí, então, diz que não acha direto o S500, diz que o pessoal da John Deere falou para cada, não lembro quantos litros, botar meio litro de óleo mineral no. Hã? Então, então, não sei, eu acho que deve ser concessionária. Mas você vê, né? Aí a questão da emissão de poluente também, né? Né? Acaba, diz que diz que isso aí ajuda, né? A bomba injetora, né? Eu falei, puta merda, né? E os caras estão fazendo, tem muito agricultor que está fazendo isso aí. Eu não lembro se a cada 100 litros você põe um litro de óleo mineral, mas acho que a proporção é mais ou menos essa aí, que o cara falou uma vez. Disse que, acho que foi concessionária da John Deere que falou isso aí pro cara. Então, aí vira complicado. Mas eu acho complicado, viu, pegar e não fazer mais o S500, né? Porque tem muito.
Tem muito veículo antigo. Você pega esses Mercedão 1113, o que tem rodando aí é um absurdo. Esses caminhões mais antigos aí que usa bomba injetora, né? Teoricamente, pensaria, mas não é o que o pessoal que trabalha com bomba injetora fala aí, né? É, putz, que merda. É, vai ser um problema. Não, beleza, é curiosidade, né? Ah, beleza, beleza, joia, beleza. Então vamos continuar aqui, ó. Bom, então esse aqui, né, o gasolina idealizada, né, o isoctano e aqui o cetano, né, que é o hexadecano, né? Bom, então a gasolina, um combustível aí composto basicamente, né, de hidrocarboneto, é que a nossa gasolina tem etanol, né? Então tem composto oxigenado também, mas a gasolina mesmo é basicamente só hidrocarboneto, né? Então, a quantidade de composto oxigenado é desprezível, né? Então são hidrocarbonetos em geral leves, ou seja, de cadeia curta, né? Geralmente cadeia aí de 4 a 12 átomos de carbono, né? Então cadeia mais curta, os compostos da gasolina, né? Então a gasolina básica, né, sem composto oxigenado, ela tem uma composição completa, é uma mistura de hidrocarboneto, né? Composto com cadeia ramificada, composto aromático, tal, de alta octanagem. Então, a faixa de destilação dela é essa aqui, ó, entre 30 e 220 graus Celsius. Então, característica, alta resistência à ignição espontânea, então é adequada para motor do ciclo Otto, ou seja, ignição por centelha, né? Então, gasolina é oferecida em função da razão de compressão, né? E outras variáveis que afetem aí, no caso, as características do motor, né? Tipo de injeção e tal. Aí, Danilo, você que está bem mais por dentro, né? Então, pelo menos na época que eu fiz esses slides aqui, ó, a portaria era essa aqui, né? Eu não sei se ainda é essa a resolução, né? Gasolina fabricada no Brasil, mas de qualquer forma, gasolina que a gasolina tipo A é aquela produzida no país ou importada, né, para você pegar e produzir a gasolina que vai no posto. A gasolina que vai no posto é a gasolina tipo C, né? Que ela é composta da gasolina tipo A misturada com a porcentagem de etanol de acordo com o que tiver em vigor aí no, na legislação, né? É isso mesmo, né? Ah, aham. É a gasolina que vai no posto, né? Aquela misturada com etanol anidro, né? Beleza, né? Bom, o diesel, né? O diesel também é uma composição completa, uma mistura de hidrocarboneto, né? Então você tem compostos parafínicos, olefínicos, aromáticos, né? Maior quantidade de composto parafínico, né? Que dá essa característica principal, né? Baixa resistência à ignição espontânea, né? Então, e contém também, né, compostos aí, base de enxofre, nitrogênio, né? E outros aí. Então, o diesel, eles são compostos de cadeia molecular maior, né, entre 8 e 40 átomos de carbono, né? Então,
são mais pesadas, a densidade do óleo diesel é maior do que a da gasolina, né? Então, justamente por causa disso aqui, porque o óleo diesel é composto por compostos de cadeia mais longa, né? Então, ele é formulado a partir aí de diversas correntes aí de gasóleo, nafta, diesel leve, diesel pesado, né? Aí que eu ia te perguntar, Danilo, você que trabalha lá, né? Isso aqui ainda é válido? Quais os tipos de diesel que a Petrobras está produzindo hoje? Aham. Ah, beleza. É, isso daqui que eu não tenho a resolução, eu precisava procurar isso aí. Então, eu tenho a curiosidade de saber se isso aqui tá, tá atual ainda, né? Ah, beleza. E então a característica principal de qualquer óleo diesel é baixa resistência à ignição espontânea, ou seja, quanto maior o número de cetano, melhor, né? Então, baixa resistência à ignição espontânea, quer dizer, para motor de ignição por compressão, né? Então, o álcool, né? O álcool ele é classificado pela ANP como sendo o álcool etílico anidro combustível, né? Que é aquele produzido lá nas usinas, né? Então, que seria usado para misturar na gasolina A para formar a gasolina C, né? Então, o álcool anidro. E o álcool etílico hidratado é aquele que a gente tem no posto, né? Misturado aí com uma certa quantidade de água aí, né? Então, é produzido ou no país ou importado, né? Mas a característica principal, né, tem uma alta resistência à ignição espontânea, consequentemente é um combustível ideal para motor de ignição por centelha, né, motor do ciclo Otto. Professor, desculpa, Oi. você falou misturado com água? O etanol hidratado, ele tem uma certa porcentagem de água, né, no combustível. Acho que ele Então não chama é aí. puro, o que a gente compra não é puro, então. Não, no posto não. O puro é o etanol anidro, é aquele que é produzido para a formulação da gasolina C. Esse sim. Mas o que a gente compra no posto, não. Ele é hidratado. Ele não é puro. É, isso, porque o etanol é muito higroscópico, né? Ele absorve bastante água, né? Mas se eu não me engano, acho que até 7% não, o hidratado, né? O anidro é usado aí para a formulação da gasolina, que a gente compra no posto é hidratado. E então aqui tem uma tabela aí com algumas características do etanol, né? Tanto o anidro quanto o hidratado, né? Essa coluna aqui é o anidro, essa coluna aqui é o hidratado. Tem aspecto aqui, né? Assim, ó, o número 2 é límpido, isento de impureza, aqui o 3 é incolor e tal. O 4 é isento de hidrocarbonetos, 5 requerido quando o álcool não for produzido por via fermentativa, né, a partir da cana-de-açúcar. Então, tem uns índices aqui que fala aqui. Aqui tem essa tabela traz algumas características do etanol, né? Então, condutividade térmica, massa específica, né, do, do anidro, o hidratado, o teor alcoólico, o, aqui, ó, o massa específica, aqui os, os dados aqui do etanol, né? Então, esse aqui, ó, é o etanol que a gente compra, né, no posto. Esse daqui é o produzido para a formulação da gasolina C, né? E aqui tem a norma que se usa aí para medir esses dados aí, né? Bom,
Outro combustível aí, no caso, seria o GNV, né? O gás natural, né? O gás natural, ele é praticamente quase que 90% de metano, né? Lógico que quando você retira ele lá, ele tem um monte de outros gases aí, né? Mas o que se vende no posto aí, né? Ele é composto por teor mínimo de metano de 87%, né? Então, característica dele, né? Ele não tem enxofre, né, na composição. Então ele não lança aí composto à base de enxofre, né? Produziria aquela chuva ácida, né, quando em contato com a umidade, né? Ele não forma aí o, os ácido sulfúrico, sulfídrico, essas coisas aí. Ele não vai formar isso aí, né? Mas uma coisa interessante, né? Como ele já está no estado gasoso, né? Então ele emite bem menos CO na composição, nos gases poluentes aí, né? Então ele é interessante aí para a questão ambiental, né? Mas o ideal seria trabalhar com uma razão de compressão adequada, que seria da ordem de 18:1, né? E a gasolina nossa trabalha com uma razão bem mais baixa, né? Então, quando você converte aí um carro para trabalhar com gás natural, tem esse problema, né? Então, hoje esses carros convertidos aí, na verdade, ele não funciona só no, no, no metano, né? Então, sempre o sistema de injeção sempre injeta um pouquinho de gasolina aí para ele não perder desempenho, né? Mas antigamente, quando você tinha lá, que você convertia ele só para metano, carro 1.6 aí, quando você usava só no gás, ele tinha um desempenho de carro 1000, né? Você pegava um Golzinho 1.8, quando você pegava e rodava com ele só no metano, ele tinha um desempenho de carro 1000, né? Os 1000 antigos, né? Não esses 1000 modernos aqui, que é turbo, esse tipo de coisa, né? Então, assim, caía bastante o desempenho. Mas por quê? Por causa da razão de compressão não era adequada, né? Por isso. O questão do biodiesel, né? O que é o biodiesel? O biodiesel, ele é um combustível que ele é regulado por essa portaria aqui, ó, né? Então, na verdade, o que a gente chama de biodiesel, ele é proveniente de uma reação de transesterificação. O que seria essa reação de transesterificação? Quando você pega gordura animal ou óleo vegetal, você mistura com álcool em excesso na presença de um catalisador. Esse catalisador pode ser um ácido forte ou uma base forte, né? Então, na reação, o catalisador ele vai separar da gordura animal ou o óleo vegetal, né? Aqueles triglicerídeos, ele vai quebrar em moléculas menores, é por isso que a viscosidade cai bastante. E ele vai separar lá a glicerina e o éster de óleo vegetal ou gordura animal. Então, o éster de óleo vegetal ou gordura animal é o que a gente chama de biodiesel. A glicerina você tem que separar e você usa para outros processos aí. Você tem um monte de coisa que você produz a partir da glicerina, né? Então, o biodiesel ele não pode ter glicerina em suspensão. Então, pela norma, não lembro qual é a porcentagem de cabeça aí que você tem glicerina máxima em suspensão, porque a glicerina em contato com a umidade, ele forma partícula sólida, né? Então, aquelas partículas sólidas, quando você pega o biodiesel, ele forma e desce no fundo do tanque, né? Então, é a partir da glicerina que acontece isso aí. Glicerina em suspensão. Então, o que a gente chama de biodiesel é o éster de óleo vegetal. Então, né, a esse éster de óleo vegetal a gente chama de biodiesel ou B100, né? Seria o biodiesel 100%, né? Que a gente usa
para misturar uma determinada porcentagem no óleo diesel, né? Então, atualmente, o óleo diesel tem 15% de biodiesel na composição, é o B15 que a gente chama, né? E então, a especificação preliminar do biodiesel foi regulamentada por essa medida da ANP aqui, ó, né? Então, biocombustível para motor diesel não tem só biodiesel, né? Então, o biodiesel é aquele proveniente da transesterificação. E a transesterificação é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? É uma reação com óleo vegetal ou gordura animal com um álcool em excesso na presença de um catalisador. Pode ser um ácido forte ou uma base forte. Então, dessa reação, você vai separar a glicerina do éster. O éster é o que a gente chama de biodiesel. E o álcool que fica em suspensão, lá você retira por destilação fracionada. Então, você reaproveita o álcool, né? Agora, o álcool que a gente usa para a produção do biodiesel pode ser o etanol, pode ser o metanol, pode ser o etanol, pode ser um outro álcool até aí de cadeia um pouco mais longa. Só que você produz em torno de 99% do álcool, ou mais até, do biodiesel produzido, você produz ele com metanol. Por quê? Porque a taxa de conversão com metanol é muito mais fácil de você conseguir, né? Separar a glicerina do, do éster, né? Por exemplo, se você usasse etanol, além da reação nem sempre você conseguir separar a glicerina com etanol, é bem mais fácil você errar a reação. Além disso, a quantidade molar é diferente. Enquanto que quando a gente vai fazer a reação com o metanol, a reação é da faixa de 6:1, com o etanol você teria que usar em torno de 22:1. Então, ou seja, sairia muito mais caro, né? Você produzir a partir do etanol. Sem contar que nem sempre você consegue fazer a reação. A reação de transesterificação dá certo. Então, muitas vezes você perde aí, não converte, não separa a glicerina do éster, né? Então, além de ser muito mais barato você produzir a partir do metanol, a chance de você errar é muito menor, né? E geralmente, então o catalisador pode ser um ácido forte ou uma base forte. Só que, se o catalisador for uma base, a taxa de conversão é bem maior. Então, geralmente, o catalisador que se usa seria o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio. Em geral, se usa o hidróxido de potássio, por dois motivos. A taxa de conversão é maior com o hidróxido de potássio do que com o hidróxido de sódio. E outra é que quando você usa o hidróxido de potássio também, você pode reaproveitar isso daí para a produção de fertilizante, né? Então, também tem essa, né? Então, é mais comum você usar o hidróxido de potássio do que o hidróxido de sódio, né? Agora, outros biocombustíveis para motor diesel pode ser a partir de microemulsão, né? Quando você mistura, por exemplo, o óleo diesel aí com óleo vegetal ou algum outro composto aí, então você teria uma emulsão ali, né? Então são dispersões isotrópicas, né? Ou seja, igual para todo lado, né? E termodinamicamente estável, né? Então, microemulsões você pode produzir um combustível para motor diesel a partir disso aí, né? Ou pirólise também seria um outro processo para a produção de combustível para motor diesel, né? O que seria a pirólise? Seria um craqueamento térmico, né? Então, você consegue produzir aí combustível para motor diesel a partir de queima, por exemplo, de pneu, com processo de pirólise, esse tipo de coisa, né? Então, você pega um composto aí à base de origem do petróleo, por exemplo, você põe um reator e você faz uma conversão química aí, né, num ambiente que seja isento de oxigênio, porque o oxigênio é muito reativo, né? Então, presença de nitrogênio, que é um gás inerte ali, né, atmosférica,
atmosfera de nitrogênio, né? Você pode fazer um craqueamento térmico, você consegue produzir também combustível com características semelhantes ao óleo diesel a partir da pirólise, né? Mas o que a gente chama de biodiesel, isso que é importante. O biodiesel é aquele éster proveniente de uma reação de transiterificação. É isso que a gente chama de biodiesel, né? Outros compostos que não sejam obtidos a partir de reação de transiterificação não é biodiesel. Biodiesel é um éster. É um éster de óleo vegetal ou de gordura animal, né? E é isso aqui, ó, né? Então, você pega, por exemplo, um óleo vegetal típico, né? O óleo vegetal típico ele tem um triglicerídeo, né? Ó, você tem 3 cadeias quase que só de carbono e hidrogênio, com um ou outro átomo de oxigênio incrustado lá, ó. E essas cadeias elas são interligadas aí. Então você tem um triglicerídeo, né? Qual a característica aqui, ó? É uma molécula super pesada, grande, né? Então, consequentemente, a viscosidade dela é alta. Então, na verdade, você pega, por exemplo, um óleo vegetal, pega um óleo de soja, por exemplo. Se você colocar no motor diesel para funcionar, ele vai funcionar. Por quê? Porque a característica de queima é semelhante ao óleo diesel. Ele tem o triglicerídeo aqui, ó, você tem uma cadeia longa, quase que só carbono e hidrogênio. Então, a característica dele é que não resiste a alta pressão e temperatura. Então, tem um número de cetano bom. Então, seria adequado para motor do ciclo diesel, ignição por compressão. Só qual é o problema? Pelo fato da molécula ser uma molécula pesadona e interligada aqui, ó, ela tem uma viscosidade extremamente alta. Então, quando o bico injetor injeta, injeta em alta pressão dentro do cilindro, você injeta em alta pressão para formar aquelas microgotículas, né? Só que se você tiver uma viscosidade muito alta, o diâmetro de gota vai ser grande. Então, na hora de queimar, ele não vai queimar por completo. Então, você vai formar resíduo, né? Você não vai ter uma combustão completa. Então, você vai formar borra nos bicos injetor, você vai carbonizar, você vai formar hidrocarboneto não queimado, que isso daí depois vai carbonizar em cima de cabeça de pistão, anéis, vai contaminar óleo lubrificante. Então, se você funcionasse um motor com óleo de soja aí, ou um óleo vegetal qualquer, ele vai funcionar. Mas em médio prazo, ele vai levar ele a uma falha, porque vai formar borra em bico injetor, vai formar borra em cima de cabeça de pistão, anéis, isso aí vai contaminar óleo lubrificante, então em médio prazo vai ter problema sério no motor. Então o que se faz? A reação de transiterificação é justamente para quebrar esse triglicerídeo em compostos que lembram parafina, ou seja, compostos de cadeia mais curta e que seja linear. Então, se você quebrar ele num monte de composto de cadeia linear, então vai ficar quase que carbono e hidrogênio, ou seja, lembra uma parafina. Então a viscosidade vai cair para caramba, ela teria que cair dentro da faixa do óleo diesel. É isso que se faz. Então a reação de transiterificação é justamente isso aí, ó. Você pega o óleo vegetal, mistura com um álcool, um metanol, etanol aí, geralmente é metanol. Aí você faz a reação de transiterificação, né? Quer dizer, na presença de um catalisador, você vai separar a glicerina do éster. Se a gente olhar aqui a molécula do éster, olha aqui, ó. Ela é quase que composta só por carbono e hidrogênio e é linear. Então a característica de queima é muito semelhante ao da parafina do óleo diesel aqui, ó. Você pega o hexadecano, ó, ele é a cadeia longa, linear, só carbono e hidrogênio. O éster é muito parecido, só que ele vai ter um ou outro átomo de carbono interligado. Aliás, átomo de oxigênio interligado aí com o carbono. Aí qual é o problema disso daí? Ó? Essas duplas ligações aqui com o oxigênio ou com o carbono, elas são fracas. Então ela precisa de uma energia de ativação menor para quebrar. Quando quebrar no oxigênio, ele vai ligar com o oxigênio do ar. Então ele vai oxidar. Ele vai estragar mais fácil.
Quando tiver aqui com o carbono, ele também vai quebrar. Ou seja, se libera menos energia, porque a energia de ativação para quebrar isso aqui é menor, ele vai liberar menos energia. Então, a energia liberada para 1 quilograma de biodiesel é menor do que a energia liberada em 1 quilograma de óleo diesel. Então, o poder calorífico do biodiesel é sempre menor do que o óleo diesel. Então, consequentemente, a quantidade, se você precisa, para você liberar a mesma quantidade de energia só com biodiesel em relação à energia que se libera em 1 quilograma de óleo diesel, então você vai precisar de uma quantidade maior de biodiesel para gerar a mesma energia, para liberar a mesma quantidade de energia. Então, o consumo só com biodiesel sempre vai ser maior com biodiesel do que com óleo diesel. Por quê? Porque a energia liberada é menor. Então, essas duplas ligações são frágeis, então ele vai degradar mais fácil, porque ele tem oxigênio na molécula, quando quebra isso aqui, ele vai ligar com o oxigênio do ar, então ele vai degradar mais rápido. E, além de tudo, essas duplas ligações com oxigênio também são pontos frágeis, então, na quebra dessas ligações, ele libera menos energia do que quando se tivesse só, se fosse totalmente saturado, ou seja, só simples ligações. Né? Então, esse é o problema. Então, antigamente, quando você tinha um óleo diesel que não era misturado com nada, você pegasse um trator e deixasse anos ele parado numa garagem, esse óleo diesel em contato com a bomba injetora não ia fazer nada. Você podia deixar anos ele lá parado que ele não ia estragar. Agora, hoje, o óleo diesel de hoje tem uma quantidade de biodiesel misturado. E o biodiesel tem oxigênio e tem dupla ligação com oxigênio. Ou seja, se você tiver ele na luz, por exemplo, né, só a energia de ativação do Sol, por exemplo, é capaz de quebrar essas duplas ligações que são muito fracas. Então ele degrada. Então, hoje, o óleo diesel não é conveniente você guardar ele por mais de 4 meses, ou você ficar por mais de 4 meses dentro do tanque. Mesmo porque o biodiesel sempre tem uma determinada quantidade de glicerina em suspensão, porque no processo de fabricação, por mais que você lave ele, sempre vai ficar moléculas de glicerina em suspensão. Então, essa glicerina em contato, de suspensão no biodiesel, quando ele estiver em contato com o ar, a umidade do ar ele vai absorver, vai formar partícula sólida. Essa partícula sólida, ela vai decantar dentro do tanque, ou vai ficar em suspensão ali, ela vai entupir filtros, esse tipo de coisa. Então, é conveniente, quem tem carro com motor diesel, se usar pouco, deixa sempre o tanque meio vaziozão. Você, cada, sei lá, 2 semanas, você está colocando um pouco de óleo diesel lá, para não ficar ele armazenado dentro do tanque por muito tempo. Porque outro problema, como ele tem oxigênio, ele é muito higroscópico, ele absorve água, então ele também é propício para proliferação de micro-organismos. Né? Ele é muito higroscópico, ele absorve água. E essas reação de oxidação aqui, ó. Então, o biodiesel, se ele ficar armazenado muito tempo, além dele degradar, ele também forma colônia de bactéria. Né? E em contato com a água, o oxigênio, esse tipo de coisa e outros compostos aí, ele vai formar, né, se ele tiver misturado no óleo diesel, o óleo diesel também tem enxofre, esse tipo de coisa, então você vai formar ácido. Né? Então, a acidez dele vai aumentar. Né? Ele vai absorver a água, então a água em contato com parte metálica, você vai oxidar, vai enferrujar, esse tipo de coisa. Né? Então, o diesel hoje não pode ficar armazenado aí por muito tempo. Né? E com a luz do sol, tudo, ele também estraga mais rápido. Por quê? Porque a luz do sol é o mesmo caso de óleo vegetal, né? Seja um azeite de oliva, por exemplo. Né? Então, aquelas dupla ligação, se deixar ele na luz do sol, ele quebra a ligação do oxigênio e liga com o oxigênio do ar. Né?
ele estraga, ele oxida. Então é o mesmo caso, né? Mesmo caso. Então estraga mais rápido. Esse é o problema. Bom, mas a reação de transiterificação, o motivo é esse aqui, é você quebrar em moléculas mais curtas aqui, ó. Então o éster ele tem uma molécula muito parecida com a molécula do diesel, do óleo diesel. Né? Então no Brasil, bom, qualquer oleaginose você pode produzir o biodiesel, né? Mas no Brasil, 98% da produção está dentro dessas daqui, ó. Dendê, soja, canola, girassol, algodão, amendoim. Mas desses 98%, uma porcentagem absurdamente grande é a partir da soja. Por quê? Porque o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, né? Agora, tem uns índices que medem a qualidade do biodiesel, né? E o biodiesel, ele tem na composição ácido graxo. Então, a composição de um biodiesel, por exemplo, de soja, não é igual à composição do biodiesel do dendê ou do biodiesel da canola. Por exemplo, a soja. A soja, em torno de 55% do biodiesel de soja é o ácido linoleico, é o ômega 6. Em torno de 20% é o oleico, em torno de 10% é o linolêmico, né? O ácido linoleico, que compõe em torno de 55% do biodiesel da soja, ele em alta pressão e temperatura, ele polimeriza. Então, motor diesel que trabalha com alta pressão e temperatura, então ele pode polimerizar. Então, às vezes, ele forma verniz, né? Forma um polímero que envolve os materiais metálicos ali, né? Então, pode formar borra, pode formar esse tipo de coisa. Então, e o grau de saturação dele, o ácido linoleico, se eu não me engano, ele tem, acho que ele tem 2 insaturações, o linolêmico tem 3, se eu não me engano. Não, deixa eu ver. Acho que o linoleico ele tem 3 insaturações e o linolêmico tem 2. Ou seja, né, o biodiesel da soja, ele estraga fácil, né? O índice que mede o grau de insaturação é o índice de iodo, né? Então, pela norma europeia, o índice de iodo não pode passar de 90. O índice de iodo do biodiesel da soja é em torno de 140. Então, o biodiesel da soja brasileiro, ele não passaria na norma europeia de biodiesel. Não passaria. Porque ele contém muito ácido linoleico na composição. Então, ele polimeriza bastante, né? O biodiesel lá na Europa, a maior parte do biodiesel é proveniente da canola. A canola não tem o ácido linoleico na composição. Não tem, né? Agora, por exemplo, deixa eu falar assim, o óleo de girassol. O óleo de girassol é péssimo. O biodiesel de girassol é péssimo. Por quê? Porque 80% dele é ácido linoleico na composição. Então, ele polimeriza mais do que o biodiesel da soja. O índice de iodo dele é maior do que o índice de iodo do biodiesel da soja, né? Assim por exemplo, o do dendê já é melhor. Agora, o melhor biodiesel de todos é o do babaçu. O babaçu, além dele ser saturado, além de tudo, o número de cetano dele é 65. Então, ele é um biodiesel ótimo. O problema dele, além dele estragar menos, porque ele é saturado, né? Ele não tem dupla ligação, além dele estragar muito menos, ele tem um número de cetano muito alto, ou seja, melhor do que o óleo diesel. Então, o atraso de ignição dele é menor ainda, é muito pequeno. Ele é ótimo. Só que o problema é a produção, né? O babaçu é um coquinho que só tem numa determinada região lá no Nordeste, né? Como a colheita dele é manual e ele não pode ficar muito tempo da hora que ele colhe até o intervalo entre o se colher
de produção do biodiesel também não pode ser muito grande, porque o coquinho estraga. Então, a usina sempre tem que estar muito próximo da colheita. E o outro problema é que a produção de babaçu no Brasil é muito pequena, porque você tem pouco. Então, você não produz biodiesel do babaçu, mas ele seria o melhor de todos, né? Aí tem outros biodiesel aqui, ó, o biodiesel proveniente do pinhão manso aqui, ó. O manso, se eu não me engano, é o pinhão manso, ele não é comestível, né? O pinhão manso, que é a, como é que chama aquele, ele tem um outro nome lá, né? Então seria interessante, mas o problema tem outros problemas com relação à colheita, à produção que encarece, tem uma série de coisas. O biodiesel da mamona, por exemplo, ele é péssimo. Ele é péssimo e, além de tudo, não compensa você produzir. Por causa do seguinte, o biodiesel da mamona, na composição dele, é o ácido ricinoleico, que é o principal composto, né? O ácido graxo que compõe a base dele. Só que o da mamona, o ácido ricinoleico, a partir dele é que você produz aí o, o óleo de rícino, né? O óleo de rícino tem um preço no mercado absurdamente alto. Para você produzir o biodiesel dele, você teria que agregar valor e vender ele mais barato. Então, economicamente, não compensa você produzir, porque o poder, o valor dele, do óleo in natura, é muito maior do que o valor do éster dele, né? Então não compensa você produzir. E outro problema é o seguinte: a viscosidade cinemática do óleo de mamona é em torno de 250 centistocas a 37 graus Celsius. O biodiesel dele é em torno de 34 centistocas a 37 graus Celsius. O óleo diesel, ele varia entre 1,6 e 6 centistocas a 37 graus Celsius, né? Então, o biodiesel da soja é em torno de 4,5 a 7,5. Então, está dentro da faixa do óleo diesel. Você poderia usar ele 100%. O biodiesel da canola, mesma coisa. Está dentro da faixa do óleo diesel. Mas o biodiesel o óleo de soja in natura seria 40 centistocas a 37 graus Celsius. O biodiesel da mamona é 34 centistocas a 37 graus Celsius. Ou seja, ele é extremamente viscoso. Então, você nunca poderia utilizar ele in natura para movimentar o motor. Sempre teria que ser misturado no óleo diesel. Nunca in natura, por causa da viscosidade, né? E o outro problema é que não compensa produzir, porque você teria que agregar valor e vender ele mais barato. Então, não compensa. Então, o biodiesel da mamona está arriscado. Outro problema da mamona é a colheita, né? Quando você pega um cacho de mamona, você tem aquelas bolinhas que estão no ponto de você produzir, e tem outros que estão verdes, né? Então, a colheita teria que ser manual. Não dá para você fazer uma colheita automatizada. Então, tudo isso aí encarece. Então, não compensaria nunca produzir biodiesel a partir da mamona, como se falou cerca de 20 anos atrás aí, que seria ótimo produzir a partir da mamona. Isso é falácia, não compensa, né? Então, o melhor biodiesel que seria esse aqui, ó. Mas no Brasil, o biodiesel é a partir daqui, ó, por causa que o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, né? Aqui, os maiores produtores de soja, ó, Estados Unidos, Brasil e Argentina, né? Nessa sequência, né? Na União, então, o biodiesel do Brasil é proveniente da soja. Na União Europeia, principalmente na Alemanha, o biodiesel é produzido a partir da canola, né? O couzo, né? Canola. Na Ásia, né? Malásia, lá tem muito dendê. Lá a produção é a partir do dendê, que é um bom biodiesel, né? E a produção do dendê por hectare é absurdamente alta, extremamente maior do que a produção a partir da soja. Só que o problema é que o óleo
O azeite de dendê é um óleo nobre, né? Assim como é o azeite de oliva, né? Então, produzir biodiesel a partir do dendê é um crime, né? E a China, a maior parte do biodiesel que se produz lá é a partir da gordura de porco, né? É um biodiesel a partir de gordura animal, né? E como eles têm base de ácido graxo diferente, né? Então eles têm característica diferente, né? Então, por exemplo, o biodiesel a partir de gordura animal, ele é um problema em região muito fria, né? Porque ele, em geral, ele solidifica em temperatura da ordem de 4 graus Celsius, né? O ideal seria você ter um biodiesel que ele cristaliza em temperatura abaixo de zero, né? Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, não, não se, não se usa, por exemplo, o biodiesel a partir de gordura animal, né? Então, o biodiesel que vai para lá para a produção para misturar no óleo diesel é diferente do biodiesel que se usa, por exemplo, na região norte do país, né? Por causa desse problema da cristalização, né? O, então, tem alguns índices aí que são importantes, né, para o desempenho no motor diesel. Então, o índice de cetano, que é um índice que mede a qualidade do combustível para motor de ignição por compressão, né? Quanto maior ele for, melhor, né? Ou seja, porque menor é, é a resistência à autoignição, né? Então, o número de cetano é um índice importante. O poder calorífico, quer dizer, a quantidade de energia liberada para cada quilograma que você queima, né? Então, poder calórico é importante. A viscosidade é uma propriedade extremamente importante, né? O que é a viscosidade? É uma, é uma resistência interna ao escoamento num fluido, né? Então, quanto menor. Então, o óleo diesel não pode ter uma viscosidade muito alta, porque senão na pulverização você não forma gotícula muito pequena. Se a gotícula for muito grande, consequentemente você não tem uma combustão completa, né? Então você forma resíduo que vai contaminar o óleo lubrificante, isso aí vai interferir no funcionamento do motor a longo prazo, além de questão de formação de poluente, né? A curva de destilação, né? Os combustíveis devem ser estáveis, né? A temperatura de destilação na presença de excesso de oxigênio, mesmo na presença de excesso de oxigênio, né? Que é extremamente reativo, né? O ponto de névoa, né? Também é uma propriedade importante, corresponde à temperatura inicial de cristalização do óleo, né? Então, por exemplo, em região muito fria é um problema, né? Ele cristaliza, né? Então, influencia negativamente o sistema de alimentação, tem uma propriedade importante quando o motor é acionado em condições de baixa temperatura. Então, o ponto de névoa é um fator importante quando você vê a qualidade do biodiesel, né? Essa daqui é uma tabela comparativa, né, em propriedades do diesel e do biodiesel, né? Então, poder calorífico, você pode ver aí que é próximo, mas é em torno o biodiesel é em torno de 10% mais baixo do que o do óleo diesel, né? A viscosidade cinemática, né, tem que estar dentro da ordem de grandeza aqui, né? Então, pode poder funcionar 100%, né? Então, por exemplo, esse biodiesel aqui, eu não sei que biodiesel que é nessa tabela, né? Mas ele está um pouquinho fora da faixa. Eu não sei, essa daqui ele está colocando aqui como uma faixa de viscosidade cinemática de 1,3 a 4,1, né? Antigamente, eu não sei agora, Danilo, qual que é a faixa da norma, mas antigamente era de 1,6 a 600 toques, né? A 37 graus Celsius, em torno de 40 graus Celsius. Eu não sei como é que está a norma do óleo diesel hoje aqui no Brasil. É, mas, é, mas assim, de qualquer forma, assim, é mais ou menos dentro disso aqui. Então, o biodiesel, o ideal é que ele seja próximo, né? 2 a 4,5. É.
Uhum. Ah, legal. Beleza. É, é. Então, e o biodiesel da soja é em torno de 4,5 a 7, né? Então é mais ou menos próximo ali, né? Então, como a gente usa ele misturado, não tem problema, né? Mas se usasse 100%, ele também iria funcionar bem, né? Então, gravidade específica, né? Ou a densidade relativa, né? É próxima, né? Então, o diesel em torno de 850 kg para cada metro cúbico, o biodiesel em torno de 88 kg para cada metro cúbico, né? Então, aí tem aqui os propriedades comparando, né? Então, se a gente for ver, né, é bem próximo, né? Uma coisa importante é aqui, ó, a lubricidade, né? Observa que a lubricidade do biodiesel é sempre maior do que a do óleo diesel, né? A do óleo diesel aqui, ó, essa unidade aqui, ó, está entre 2.000 e 5.000 e o biodiesel é superior a 7.000, né? Então, a lubricidade dele é maior, né? O HBIO, né? O HBIO, né, não é um biodiesel, né? Ele seria um óleo diesel. Corrija aí se eu estiver errado aí, Danilo. Mas ele seria assim um óleo diesel que na verdade ele é mais é, renovável, porque na produção dele você usa compostos renováveis, né? Então ele utiliza fontes renováveis na composição, né? Que pode ser aí óleos vegetais, né? Com características físico-químicas finais semelhantes ao óleo diesel, né? Então assim, no processo de produção dele, né, em torno de 10 a 20% aqui, ó, você adiciona de 10 a 20% aqui, ó, de óleo vegetal ou gordura animal ao óleo diesel antes do processo de você reduzir o enxofre, né? O processo de unidades e do tratamento da refinaria é usado aí para reduzir o teor de enxofre, né? Então, na verdade, você vai produzir aí hidrocarboneto que é idêntico, né, ao proveniente do, de fonte fóssil, né? Então você só conseguiria distinguir num processo que você identificasse a origem do carbono, né? Se carbono tem origem animal ou, aliás, se tem origem mineral ou vegetal ou animal, né? Então, mas não daria para perceber, né? Então você formaria aí um óleo diesel aí, vamos dizer assim, perfeito, né? Só que como parte dele você usa aí óleo vegetal ou gordura animal para produzir, então ele é mais renovável do que seria se ele tivesse só a origem mineral, né? Então, a fonte é, aham, é. Ah, legal, não sabia. Entendi. O que as pessoas às vezes perguntam é se, por exemplo, em termos de emissões ele diminuiria. Na verdade, como ele é a base seria igual ao do óleo diesel, então não muda em nada a questão de emissões, né? Quer dizer que ele seria, entre aspas, mais verde, né? Porque, ou seja, mais renovável, porque ele usa na base também uma parcela de fonte renovável. Mas é isso que seria a vantagem, né? Mas ele não é confundido com não pode ser confundido com biodiesel como algumas pessoas acham, né? É só o Brasil que produz esse HBio ou tem mais países, Danilo?
Aham. E aqui, ó, por último, né? Falar um pouco do farnesano, né? O farnesano é o que se chama de diesel da cana, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar no farnesano.